Eu gostaria que você abrisse lá em Malaquias capítulo 4, no versos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? O profeta Malaquias está escrevendo neste determinado momento, trazendo uma palavra de Deus, um relato de Deus para aquela nação. E logo em seguida termina o Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento termina com esses dois versos. E esses dois versos são muito expressivos, mas muitas vezes estão distantes um do outro. Porque de repente ele começa no verso 5 falando do grande e terrível dia do Senhor, o grande dia do juízo, da justiça do Senhor, da grande volta do Senhor com grande poder e grande glória, falando de um momento apocalíptico, né? Momento de uma ação sobrenatural de Deus e mundial, que refletirá em todas as nações. Mas de repente no verso 6, ele traz algo tão íntimo, algo tão próximo da nossa realidade. Ele começa a falar de família, ele começa a falar dos dilemas, né, dos conflitos que poderão ocorrer no dia a dia. E é tão interessante que ele diz assim, ele vai converter, ele converterá o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então eu quero te falar nesta manhã sobre isso que incomodou o meu coração nesse último verso, falando dessa questão de marca de lares restaurados pela ação sobrenatural de Deus. O diabo tem tentado bombardear de todos os lados, para tentar cumprir o plano dele, matar, roubar e destruir, e ele tem investido, meu amado irmão, com tanta eficácia, ele tem entrado com tanta sagacidade, meus amados irmãos, mas nós na autoridade do nome de Jesus, não podemos baixar a guarda, nós não podemos baixar a guarda diante deste momento, né, tão conflitante, mas nós temos a certeza que o Senhor é aquele que conduz a nossa história, está conduzindo essa história de uma maneira tão especial, meu amado irmão. E eu creio que dessa mesma maneira que Deus está terminando este verso, esse Antigo Testamento, através do profeta Malaquias, falando de relacionamento familiar. E nós sabemos que a família é a célula, é o momento da iniciação de toda uma sociedade. A família, como nós dizemos, é a célula máter, a célula da maternidade da sociedade. Então, sendo essa célula máter da sociedade, então, na família, é o lugar onde são desenvolvidas todas as estruturas espirituais, emocionais, né, psíquicas da criança, dos lares, né? É também um lugar onde a criança ela desenvolve a sua identidade. E nós sabemos que o diabo ele tem tentado investir neste âmbito que é a família, porque investindo assim, nessa primeira esfera da sociedade, ele vai bombardear de uma maneira, né, destruidora a sociedade. E é isso que ele tem feito. Muitos dos reflexos que nós estamos experimentando hoje, né, nesse século 21, é reflexo de decisões erradas que foram tomadas e foram bombardeadas na família lá na década de 60 para 70, a liberação das drogas como algo que poderia trazer, né, era um slogan que naquele momento ecoava, né, sexo, amor e drogas, uma coisa, né, que impulsionou uma geração. E nós vemos nas gerações posteriores, a geração de 80, uma geração de realmente, vamos dizer assim, com tantos conflitos, com tantas lutas, a AIDS vindo, né, como um fator destrutivo sobre as pessoas, sobre as famílias, né? Eu particularmente tive a oportunidade de estar ministrando para várias pessoas. Eu lembro de um caso lá em Belo Horizonte, de uma pessoa por volta de 25 anos de idade, ele contraiu o vírus, né? E de repente ele começou a definhar ali, de repente eu estava ali no hospital com aquele rapaz, e ele tomou um posicionamento com Cristo Jesus,
e ali a gente começou um processo de discipulado com aquele jovem, mas a consequência, né, do ato, do pecado, a consequência de todo daquele ato, né, que não somente era um ato isolado dele, mas o ato, né, de uma sociedade tão permissiva, tão liberal, uma sociedade onde as pessoas estão vendendo drogas, né, estão vendendo a dignidade, vendendo a custos tão altos, né, mas que destrói realmente, mata, rouba e destrói. E posteriormente esse rapaz veio a falecer, mas aquilo ficou, né, como algo muito presente na minha vida, ver que foi algo tão rápido. Teve um outro caso de um outro rapaz, ele frequentava a igreja, uma igreja batista lá em Belo Horizonte, família também, de repente ele se desviou e foi por caminhos errados, de repente ele volta para o evangelho, só que voltou já com o vírus HIV, e de repente já estava casado com a esposa, e ali a gente começou um processo. Ele estava frequentando a igreja, era uma das ovelhas que eu estava pastoreando, e ali eu lembro de um dado momento que eu precisei ir no hospital. Naquele hospital eu me prontifiquei a ficar um período com ele, que era um período de uma tarde, e de repente eu entrei naquele quarto, eram 4 camas e tinha um banheiro coletivo, que era um banheiro onde eles tomavam banho, mas de repente ali naquele momento era o momento em que você estava discipulando, orientando as vidas, mas de repente você estava diante de um quadro que era novo, mesmo na época de 96, era algo novo para a minha realidade, mas Deus estava falando ali ao meu coração e mostrando o quanto Ele poderia fazer, né, no coração daquela família, daqueles pais que estavam ali, daquela esposa também, que estava ali juntamente com ele, passando todo aquele momento ali com ele. E ali eu lembro que ele ficou ali alguns dias, saiu do hospital, aí ainda teve um período em casa, depois posteriormente ele veio a falecer, mas o milagre maior foi que a esposa não contraiu o HIV, e foi um milagre sobrenatural, algo de Deus, e aquela moça continuou firme no caminho do Senhor, e ali deu sequência. Ele também teve um posicionamento de arrependimento daquela situação que ele tinha cometido lá no passado, envolvimento com drogas, tudo, mas a consequência ficou, a salvação dele não foi perdida, estava com o Senhor, mas tão rápido, né? O diabo ele vem apresentando, né, meios tão fáceis, né, para que a família possa usufruir de uma alegria momentânea, de uma alegria tão rápida, mas que acaba também de uma maneira tão rápida, né? Então os conflitos vêm surgindo, começam nos lares, né, de uma maneira tão tenra, né, na faixa etária das crianças, ali onde a correção não é um fato estabelecido dentro de um lar, né? Então aí começa a ver, né, as dificuldades que certamente surgirão lá na frente. Provérbios capítulo 23, no verso 10, diz assim: não removas os marcos antigos, os quais foram estabelecidos, né? Falando de marcos, falando de princípios que foram estabelecidos como algo correto. E é tão interessante que o autor, né, de Provérbios, escrevendo este provérbio, fala desse posicionamento, né? Termos realmente marcos na nossa condução como líderes do nosso lar, né? Apresentando realmente, né, orientando. E é interessante porque lá em Malaquias 3,6 o Senhor diz assim: porque eu, Senhor, sou o Deus que não mudo, né? Por isso que nós não somos consumidos, porque nós temos um Deus que é equilibrado em todas as suas decisões. E nós sabemos, meus amados irmãos, que o diabo tem tentado vir, matar, roubar e destruir os lares. Mas a primeira coisa que eu quero falar nessa questão deste marco estabelecido dentro dos nossos lares é a comunicação. A comunicação como um fator fundamental na nossa convivência diária. Esteja pronto para ouvir.
Dentro dessa comunicação, quando nós falamos de comunicação, a primeira ideia que vem aquela ideia do falar, mas eu quero estabelecer, em primeiro lugar, a prontidão no ouvir. No ouvir. E é interessante porque em Provérbios 23, dentro desse princípio, deste marco, que é a comunicação, Provérbios 23, 12, diz assim: aplica o teu coração ao ensino e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Aplica o teu coração ao ensino. Aplicar é se empenhar, né? Empenhar o teu coração aquilo que está sendo orientado, ensinado. Aplicar o coração, mas ouvir, isso vem muito ligado a ouvir, que vai gerar um conhecimento tremendo. Então, o primeiro passo, o primeiro marco na vida familiar, eu vejo essa prontidão em ouvir, né? Nós temos que desenvolver na nossa vida familiar essa prontidão deste diálogo, né? De falarmos e os nossos filhos poderem ouvir, de os nossos filhos poderem falar e nós podermos ouvir também. Num relacionamento que nós vamos estar trilhando, um relacionamento de ida e de volta, que é um relacionamento normal, meu amado irmão, é um relacionamento de duas vias. Eu quero que você entenda de uma maneira tremenda que essa comunicação vai fazer com que, né, lares sejam estruturados e automaticamente uma sociedade seja também estruturada de uma maneira tremenda. Não adianta querer começar pela sociedade, nós temos que começar pela célula máter da sociedade. Nós temos que começar pela família. Nós temos que começar, Senhor, começa em mim, Senhor. Começa em mim, Senhor. Eu quero ter essa prontidão, Senhor, para ouvir. Eu quero que os meus ouvidos sejam prontos, Senhor, para ouvir da tua parte, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar. E a cada dia Deus está pronto a falar conosco. A cada dia Deus está pronto, meu irmão, a te dar uma orientação devida, que os teus ouvidos, que os meus ouvidos estejam atentos àquilo que Deus quer falar, meu amado irmão. Porque o diabo ele é expert nisso, em quebrar a comunhão. A comunhão é quebrada quando a comunicação é quebrada. E ele é expert nisso porque ele já fez isso, ele já agiu dessa maneira lá no Éden. Ele não tem uma outra forma, ele age da mesma forma. Então nós temos que estar, meus amados irmãos, atentos. E a palavra de Deus é muito clara lá quando diz em Provérbios 22, 17, diz assim: inclina os teus ouvidos e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência. Ouve as palavras do sábio. Deus está cada dia colocando pessoas do teu lado, amém? E eu vejo que as pessoas mais importantes que Deus coloca do nosso lado, no começo da nossa caminhada nesta vida, são os nossos pais. São os nossos pais, meus amados irmãos. E às vezes eu fico imaginando, né, o quanto Deus quer nos ensinar de uma maneira tremenda. Eu recebi muito dos conhecimentos que eu tenho hoje dos meus pais. E é interessante que eu aprendi também muitas coisas que eu vi de errado no relacionamento familiar, aplicado por eles. Eu coloquei de uma maneira correta no meu relacionamento. Procurei colocar de uma maneira correta no meu relacionamento. E eu estou aprendendo. Nós estamos aprendendo, nós somos eternos aprendizes nesta vida, nessa escola da vida, a qual Deus tem nos inserido, e somos matriculados a cada ano. Ninguém chega, né, e diz assim: agora estou atingindo o ápice, estou formado, já tenho PhD na escola da vida, então Deus não precisa me ensinar mais nada. Mentira, meu irmão. Aí você tem que voltar, você repetiu de ano. Se fosse da minha época, né? Eu tenho 55 anos, talvez você que tem 40, 50, saiba disso, né? Precisa passar pela segunda época. Que é isso? O que é segunda época? Isso é coisa velha, de velho. Meu irmão, tinha que estudar de novo para fazer uma segunda prova, para tentar passar de ano. Quando não repetiu, tinha que fazer o mesmo caminho. E eu lembro uma vez, eu repeti dentro de uma
de um curso que eu estava fazendo, que era um curso de inglês, fiz quase 2 anos, e aí repeti num dos módulos, e eu fiquei tão frustrado, porque até então não tinha repetido, né, até aquele dado momento. Eu falei, de novo, vou ter que fazer tudo de novo, o mesmo livro, a mesma sequência, e aí eu tive que passar por todo esse processo, né? E foi bom por quê? Porque eu estive atento e pude aprender de novo, né, reestudando algo que eu já tinha supostamente aprendido. E muitas vezes na nossa vida, nós temos esse quesito. Deus fala, você não passou nessa prova, então vamos aprender um pouco mais, eu quero te ensinar. E aí Deus nos pega pela mão, e Deus vai nos ensinando. É um ensinamento dinâmico, diário, não um ensinamento impositivo, não, é diário, é tete a tete, é um ensinamento personalizado. Já imaginou isso? O Deus Todo-Poderoso te tomando pelas suas mãos e te levando à sala de aula, que é a sala de aula da vida, para te instruir, para te orientar de uma maneira tremenda. E eu louvo a Deus por isso, porque a cada momento nós estamos aprendendo. Então o ouvir, dentro desse aspecto da comunicação, é essencial, meu amado irmão, nessa questão dessas marcas de lares restaurados. O ouvir, a comunicação restaurada, ouvir da parte de Deus, o que Deus está falando, o que Deus quer falar aos nossos corações. No livro de Josué, no capítulo 1, que é um livro tremendo, né? O livro de Josué, no capítulo 1, e é interessante porque no capítulo 1 de Josué, no verso de número 9, o Senhor disse isso, na primeira parte do verso: não te mandei eu. O que Deus disse? Não te mandei eu. E em outras palavras, Deus está dizendo assim: eu não te falei algo? Eu não te orientei dentro daquilo que você precisava receber como instrução? Não te mandei eu. Josué 1:9. E aí ele começa a falar, ele começa a orientar, né, Josué dentro de alguns aspectos. Mas é interessante porque Josué estava ali agora recebendo o cajado, né, como o líder, o pastor que iria pastorear aquele povo. Por quê? Porque naquele momento ele estava ali recebendo a incumbência da parte de Deus de ser agora o líder, né? Moisés havia morrido, e agora Josué tomaria esse posicionamento. E é interessante que o primeiro verso de Josué no capítulo 1 diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. O Senhor falou, o Senhor se comunicou, e Josué estava pronto a ouvir. Que nós sejamos prontos sempre a ouvir o que o Senhor quer falar. É no momento da dor, meu amado irmão, é no momento da dificuldade, da adversidade, que o diabo tenta roubar e saquear aquilo que Deus quer falar ao nosso coração, porque ele coloca a dor, a aflição como algo maior, meu irmão. Isso é apenas uma circunstância. Essa semana eu fui dar ceia para algumas pessoas, e um verso, ele ressaltou no meu coração, e é um verso que eu leio em todas as ceias, mas é um verso que foi muito forte, muito claro no meu coração, lá em 1 Coríntios, precisa abrir, primeiro carta aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 23, quando diz assim: Jesus, na noite em que foi traído. Deus falou muito claro comigo sobre a questão da traição, mas mostrou de uma maneira muito clara que a traição ali foi um ato circunstancial, apenas de uma circunstância, mas não era o fator principal
de tudo aquilo que estaria acontecendo. O fator principal é que Jesus seria entregue, Jesus se colocaria realmente como a redenção suprema, e que nós seríamos resgatados, meu amado irmão, transportados do reino das trevas para o reino da luz. Então eu quero que você tenha isso no seu coração. Os momentos mais adversos, seja esse momento também da traição, é um momento circunstancial, ele passa, ele se esvai com o tempo, mas Deus queria trazer algo de mais concreto àquele grupo de irmãos ali na igreja e para as nossas vidas, quando diz assim: e Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é dado por vós, para a remissão dos vossos pecados. Fazei isso todas as vezes, em memória de mim. Em memória de mim não é a traição, em memória de mim não são as circunstâncias mais adversas, em memória de mim é o fator eterno que Deus estava estabelecendo ali em Cristo Jesus, redenção eterna em Cristo Jesus. Eu não sei qual o momento de aflição que você esteja passando, pare para ouvir o que Deus quer falar ao seu coração. Pare para ouvir o que Deus quer falar no seu coração, e você vai ver, meu amado irmão e irmã, você vai sair fortalecido e fortalecido diante do Senhor nessa situação, e você vai ver grandes coisas, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado. Deus está preparando coisas tremendas, que jamais o olho viu, nem ouvido ouviu, mas Deus vai revelar, e nós estamos vivendo tempos dessa revelação sobrenatural do Espírito Santo de Deus a essa geração, meu amado irmão. Essa geração que diz a palavra de Deus está vivendo nos seus delitos e pecados, mas é uma geração que vai experimentar um avivamento sobrenatural. Então que você seja este porta-voz deste avivamento, que os seus ouvidos sejam atentos, meu amado irmão. Não se mova pela circunstância, não se mova pela circunstância adversa que cerca o teu lar, não se mova. Seja um profeta levantado por Deus, como Deus falou que levantaria. Eis que enviarei o meu servo Elias, ele vai apregoar a palavra, antes que venha o terrível e grande dia do Senhor, o dia do juízo, o dia onde o pecado ali vai ser realmente colocado no seu devido lugar, porque Deus estabeleceu redenção plena em Cristo Jesus. Diz assim: eis que ele converterá o coração dos filhos aos pais, e o coração dos pais aos filhos. Então esteja atento a essa questão de ouvir a palavra de Deus e receber a orientação devida da parte dele. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o nosso coração se coloca disposto a obedecer. O verso 2 de 1 Josué 1:2. O verso 2, o que diz? Dispõe-te e passa agora esse Jordão, tu e todo este povo. Dispõe-te e passa agora este Jordão. Fala de obediência, amém? A obediência, ela tem que ser algo real na nossa vida, mas para que ela seja algo real na nossa vida, o ouvir tem que ser primordial. O ouvir, não o que o mundo diz, ouvir o que os opositores dizem, não, ouvir o que Deus está falando, o que Deus está falando, o que Deus está te convocando a obedecer. E a convocação de Deus a Josué era essa: dispõe-te e passa esse Jordão. Dispõe-te e passa esse Jordão. No verso 3 e 4, Deus fala da extensão dessa bênção. Essa extensão dessa bênção que começa na tua casa, começa onde você coloca ali os teus pés. E ele diz assim, olha, no verso 3 e 4: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates,
Toda a terra dos heteus, a terra do mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Eu quero te dizer, meu amado irmão, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, o primeiro lugar que nós temos como marco, o pisar do nosso pé, é a nossa família, é onde nós vamos estar vivenciando, meu amado irmão, essa promessa, essa bênção de Deus. Eu acho incoerente a pessoa dizer, é uma bênção fora da igreja, fora do, sabe, em tudo que é lugar, mas dentro da sua casa está algo de errado. Começa na tua casa, porque a maneira de ser bênção na tua casa, você vai ser bênção na igreja, você vai ser bênção lá do outro lado do mundo. A obra missionária, ir para os campos missionários, não é fugir do combate de maneira nenhuma, é uma extensão do combate. É uma extensão do combate, meu amado irmão, porque aonde você está, aí é o lugar da bênção. Aonde você está plantado como família, é o lugar da bênção. E tenha isso no seu coração, meu amado irmão, você não escolheu a tua família, eu não escolhi a minha família, porque se eu escolhesse, certamente eu ia pegar alguns da família da Dona Eunice, outros eu ia deixar de lado, tiraria alguns da minha família, pegaria uns melhorzinhos da família da Sônia, pegaria alguns melhorzinhos, os vizinhos da casa do Paulo, deixaria de lado. Eu seria muito seletivo, mas seletivo para tentar me favorecer, e aí é complicar. Mas Deus é tão tremendo que Ele fala assim, fulano de tal vai nascer em determinado lugar, e aí Deus coloca essa pessoa, desce de paraquedas naquela família, e não é a cegonha que coloca, não, é Deus que coloca. Quero te contar isso, não é a cegonha que te colocou lá, é Deus que te colocou lá, meu irmão. E se Deus te colocou lá, Ele te colocou com um propósito específico. Se Deus te colocou lá, levante a tua cabeça, é hora de se colocar em prontidão, porque não foi o homem que te colocou ali, não foi qualquer outro que te colocou ali, foi Deus que te colocou ali. Ah, mas pastor, eu fui adotado. Não importa, foi Deus que te colocou ali. Deus canalizou você para aquela família. Deus canalizou você para aquela família, meu amado irmão. Moisés estava ali com a sua família e de repente ele é levado para o Egito. Ele foi canalizado por Deus lá para o Egito, porque Deus tinha um plano, um propósito na vida de Moisés. Ele seria levantado como príncipe do Egito, para estar ali aprendendo, para estar ali. Deus tinha um plano. E os primeiros 5 livros do Antigo Testamento foram escritos por Moisés. Era alguém letrado, era alguém que conhecia as letras, escrevia muito bem. Então o que Deus fez? Usou a capacidade de Moisés. Com a unção da parte de Deus, este homem escreve. Esses primeiros 5 livros foi escritos por ele. E eu fico imaginando que você, meu amado irmão, da mesma forma, Deus te colocou neste lugar. Deus te colocou nessa família para que você aprendesse, para que você realmente fosse instruído, orientado, porque Deus tem algo melhor e maior ainda lá na frente. Eu estava ali na África e uma família de holandeses já tinha adotado 2 filhos. Eles estavam ali morando na África, eles não podiam ter filhos. 2 holandeses altão, brancão assim, e de repente com 2 crianças negras, lindas, maravilhosas. E de repente aquela menininha, ela era moçambicana, ela falava o holandês, o inglês, ela falava a língua local, a língua nativa, e falava o português. E de repente aquela menina estava ali com volta de 6 anos já, 6 para 7 anos, e a menina tinha alguns funcionários que trabalhavam lá, pessoas que eram da cultura moçambicana, e lá em Moçambique é normal, todo mundo, o normal é pegar o prato e eles comem com a mão. O primeiro choque meu foi esse, porque eu estava esperando o garfo, não tinha um garfo e tinha vários irmãos eu esperando, aí daqui a pouco eu vi que não tinha, então era com a mão que pegava, fazia aquele bolinho
e comia. Aí aquela menina já tinha ido para a Holanda, já tinha morado lá, já tinha estado em vários lugares. De repente, aquela menina, sem ninguém falar nada, a menina foi, pegou, estava comendo como os demais africanos ali, normal, sem ninguém falar nada. E eu olhei para aquela situação e falei: Deus, o Senhor está preparando essa menina, não para ser apenas mais uma menina no meio desse grupo de moçambicanos. O Senhor está levantando essa menina como alguém que vai ser um agente modificador da sociedade lá na frente, alguém que vai ser colocado em posições de destaque nessa nação, vai ser alguém que o Senhor vai estar abençoando de uma maneira tremenda, como o Senhor levantou Moisés em meio a toda aquela situação. Então, em primeiro lugar, meu irmão, seja pronto para ouvir. E naquele momento, aquela menina, ela estava pronta para ouvir, mas não era só naquele momento, no âmbito da família dela, não, era para vários lugares, aonde pisar na planta dos seus pés, Deus vai estar abençoando. E lá em Josué, no capítulo 5, no verso 5, o Senhor diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Então o Senhor estava falando que a oposição, ela não pode impedir a extensão da bênção. A oposição sobre a sua vida, a oposição sobre a sua família, não pode impedir a extensão da bênção de Deus sobre o seu lar, em nome de Jesus. E no verso de número 7, o Senhor diz assim: tão somente seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então, no verso 7, ele fala de um retorno à obediência, para fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Deus estava lembrando aquele povo que o ouvir deveria ser um ato constante, que o ouvir deve ser algo constante na nossa vida. E se você não tomar cuidado, você fala antes de ouvir. A palavra de Deus diz assim: seja tardio para falar, seja pronto para ouvir. Só que a gente muda, inverte, e aí a gente sofre, porque a gente não ouve, a gente fala primeiro. E quando a gente fala primeiro, gera os conflitos, quebra-se a comunicação. Quebra-se a comunicação. Quantas vezes a comunicação dentro do meu lar foi quebrada? Por quê? Eu não vigiei, eu falei antes de ouvir. E aí o que acontece? Eu tenho que voltar de novo atrás, retornar, me acertar, pedir perdão. Mas isso só acontece comigo, não acontece com você, porque você já está no outro estágio. A gente está aprendendo, nós estamos aprendendo, meu amado irmão, e temos que retornar a esse posicionamento, porque tudo isso, esse ouvir, esse estar atento a ouvir, a obedecer aquilo que Deus tem falado, tendo a certeza que a extensão da bênção começa na tua casa e vai se expandir para outros lugares. Deus vai te levantar, como diz lá no verso de número 8, quando ele diz assim: não cesses de falar do livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, para que te vá bem, para que faças prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não cesses de falar. O Senhor estava falando sobre esse testemunhar dessa palavra de vida, testemunhar dessa palavra de vida que muda o nosso viver. Não testemunhe só as crises, as dificuldades, não, testemunhe a palavra de vida. Deus, estou passando por um momento de luta no meu lar, Senhor, mas olho além dessa luta, vejo como vendo o invisível sobre o meu lar, sobre a minha vida. Eu não sou portador de tragédias, de conflitos, eu não fico, Deus, sendo esse portador, não, Senhor, porque isso é uma circunstância, isso vai passar, mas eu tenho que me posicionar a uma retomada de obediência, porque a cada dia Deus começa algo novo na nossa vida, a cada dia Deus está pronto a este recomeçar, e isso é muito claro, muito explícito na própria criação, quando Deus diz assim: um dia após outro, traz conhecimento,
traz sabedoria. Sabe onde está isso? No Salmo 19, no verso 1. Quando diz assim: os céus, eles manifestam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos, um dia após outro, sem palavras, sem som, ouve-se a sua voz. Então esteja atentos a ouvir o que Deus quer falar ao seu coração. Aplica ao teu coração a este conhecimento. A segunda coisa que eu queria falar é sobre a correção, a disciplina, né? A correção, a disciplina é boa, né? Para orientar o caminho a seguir. A disciplina não pode ser tirada, né, do relacionamento familiar. O segundo marco é este: a aplicação dessa disciplina. Hebreus capítulo 12, no verso 5, diz assim: filho, não despreze a correção do Senhor, nem desmaies quando por ele fores repreendido. Bem, filho meu, não despreze a correção do Senhor. Então esteja atento, meu amado irmão. Se você está passando por um momento de correção da parte do Senhor, se Deus tem levantado alguém dentro do seu lar para ser esse instrumento de correção para a sua vida, não seja soberbo, não seja orgulhoso, baixa a tua cabeça, ouça o que Deus está falando, retenha o que Deus quer falar com você, e seja atento, meu amado irmão, porque a correção, ela vai trazer, ainda que seja algo momentâneo, a correção vai trazer algo eterno para a sua vida, vai trazer algo eterno, um reflexo eterno para a sua vida. O Senhor, Ele nos orienta a respeito dessa questão de correção da disciplina, quando diz lá em Hebreus 12 mesmo, agora no verso 6 a 9, ele diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama, e disciplina a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há em que o pai não corrija? Então tem que haver a correção devida, a orientação devida. Eu não estou falando de espancamento não, meu amado irmão, não estou falando disso, estou falando de correção, de orientação, meu amado irmão, que a criança já nasce com essa atitude em querer romper a disciplina, romper os limites, estabeleça os seus limites. Faz um tempo atrás, eu estava aqui na praça, e eu vi o Titi, o neto do pastor Natalino, e ele estava correndo, Moisés falou assim, até ali, que era essa parte aqui, da divisão aqui. Aí ele foi, quando ele chegou perto, ele parou. O limite era essa parte aqui da igreja. Ele parou, ele olhou para trás, viu a gente, voltou de novo, porque um limite foi dado. Se ele ultrapassar aquele limite e ver que não acontece nada, ele vai um pouquinho mais, daqui a pouco ele sai, porque ele estava com tipo um patinetinho assim andando, não foi agora, já faz um tempo, faz mais de um ano, 3, que ele já é um menino já atleta, já nasceu atleta, né? Aí ele bobear, ele vai para a rua, mas porque colocou um limite, é até o final do prédio aqui. Se a gente faz isso com os nossos filhos, se a gente orienta em coisas tão simples, Deus está nos orientando, é correção. Então não fique mimimi, oh Deus está... Não, irmão, Deus está falando, chega de mimimi, não, fala, Deus está falando, Deus, eu estou errado, eu preciso tomar um posicionamento, eu quero receber a correção devida, ponto final, e Deus vai estar te orientando, vai estar te conduzindo, porque a correção de Deus vem como um fator benéfico para nos dar o que de melhor nós precisamos. A correção de Deus, ela vem como um fator benéfico para nos dar aquilo que nós precisamos, amém? Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Lá em 2 Coríntios 7,10 diz assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que não produz pesar, mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. A tristeza segundo o mundo vai levar as pessoas à morte, mas a tristeza segundo Deus, ela é canalizada para algo maior, para uma tomada de posição, para o arrependimento, meu amado irmão. Então, se você está passando por este momento
Tenha no teu coração: o Senhor disciplina, o Senhor corrige o filho que ama. Deus está te corrigindo, Deus está nos corrigindo. Quantas vezes eu fui corrigido pelo Senhor, quantas vezes eu fui orientado por Deus, e quero te confessar uma coisa, e você ainda muito corrigido pelo Senhor, porque eu quero viver muito, que Senhor, eu quero, Senhor, viver até quando o Senhor quiser, mas Senhor, eu tenho 55 anos, eu estou igual o Caleb, eu sinto-me jovem, pronto para entrar e lutar. Então, não sou velhinho não. Antigamente, quando eu era pequeno, quando eu ficar velhinho, a minha ideia de velhinho era 45 anos, eu já mudei agora meu conceito, o meu conceito de velhinho, nós estamos juntos, quase terceira idade, 5 aninhos mais, eu estou junto com vocês, só que o meu conceito mudou. Gente, que é isso? Eu quero vida, eu quero ver os meus filhos mais e mais sendo abençoados, eu quero ver os filhos dos meus filhos, eu quero ver essa descendência abençoada e abençoadora, indo mais longe, meu amado irmão, indo além do que eu já tenho ido, porque eu sei que Deus vai levar essa geração. O diabo tem tentado levar essa geração para ir longe de Deus, mas eu creio, Deus está levantando essa geração para estar mais próximo dEle, e para ir aonde Deus quer que essa geração vá. Mais missionários vão ser levantados, ungidos, abençoados, para ir nos 4 cantos das nações, para falar com autoridade e poder, meu amado irmão. Eu creio nessa ação sobrenatural de Deus, mas para que isso ocorra, tem que haver correção, algo precisa ser corrigido, tem alguma coisa errada. Então, se alguma coisa está errada, vai te desviar do alvo, vai te desviar de chegar no alvo proposto. Então Deus, Ele vem, e Deus Ele corrige, Deus orienta. E a última coisa eu quero falar sobre perdão dentro do relacionamento familiar. É algo fundamental, é algo essencial no relacionamento familiar. Reflita a marca do perdão através da sua vida. Este eu vejo como o terceiro marco, que é a marca do perdão. Na vida familiar, o perdão ele deve ser exercitado constantemente. No teu relacionamento familiar, marido e esposa, tem que ser exercitado continuamente. No teu relacionamento com os teus filhos, tem que ser exercitado continuamente. Isso tem que ser um ato contínuo. Lá em Lucas 15, a Bíblia nos relata um conflito familiar, e eu vejo como o conflito familiar mais conhecidíssimo dos relatos bíblicos, que é a história do filho pródigo. Ele está dentro da sua casa, ele está dentro de um lar estruturado, só que de repente ele diz: pai, eu quero tocar na minha vida, eu vou seguir um outro caminho. E ele diz assim, e disse: um certo homem tinha 2 filhos, Lucas 15, de 11 em diante, assim, um certo homem tinha 2 filhos, o mais moço dele disse: pai, dá-me parte da tua fazenda, a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por ele a herança. E poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo quanto tinha, partiu para uma terra longínqua, e ali o que ele fez? Ele desperdiçou tudo que ele tinha ganhado como herança, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passo um miserê tremendo, eu pereço de fome. E ele diz: levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu o que? De íntima compaixão, e correndo, lançou ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Amém? Então, essa história é uma história clássica do relacionamento, do conflito no relacionamento familiar. Mas dentro desse aspecto do relacionamento familiar, desse conflito, do perdão, nós temos que entender o pecado. O pecado estava ali como algo central naquele relacionamento. Nós precisamos reconhecer o pecado. Lucas 15, 7, diz que aquele jovem, quando saiu, tomou um rumo na sua vida, e ali
ele padecendo necessidade, no momento de adversidade tão grande, de fome, porque ele tinha gastado tudo. Diz a palavra de Deus no Lucas 15:7 que caindo em si, ele caiu em si, ele acordou, ele despertou para aquele momento, um momento tão distante ali do Senhor. Caindo em si, né? Mostra essa realidade. No verso 15, 17, caindo em si, ele passa agora a experimentar agora um novo rumo na sua vida. A palavra de Deus diz em Salmos 32, 3, diz assim: enquanto me calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelo meu constante gemido todo o dia. Enquanto me calei, o que aconteceu? Os meus pecados envelheceram os meus ossos. Enquanto ele estava ali em pecado, no momento que ele não abriu seu coração para reconhecer o pecado, o que aconteceu? Ele estava seco, ele estava árido, ele estava passando por um momento de adversidade, um momento triste na sua história. E a palavra de Deus diz que naquele momento que ele estava passando por aquele momento, que é a história do rei Davi. Se você ler o Salmo 51 e se você ler o Salmo 32, fala do rei Davi, fala de Davi quando pecou ali, quando adulterou, fala de Davi antes do momento da confissão do pecado, antes do momento de se retratar e de se acertar com Deus, que é tudo relatado lá no livro de Salmos 51. Mas o 32 mostra o conflito que estava existindo no coração do rei Davi, quando ele estava absorvido pelo pecado, quando ele estava envolvido pelo pecado. Meu irmão, eu quero que você entenda, o pecado vem, e ele traz essa sequidão, ele traz esse momento, né, de dor, esse momento de adversidade, esse momento, né, que traz ao nosso coração essa sequidão, como ele estava absorvendo aqui o filho pródigo. A segunda coisa dentro da questão do perdão é entender também, dentro do aspecto do perdão, do próprio pecado, a gravidade do pecado, o ato do pecado como algo grave diante de Deus. Quando lá diz em Lucas, no capítulo 15, no verso de número 15, diz assim: então ele se foi e agregou-se a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E aí o verso 17, então caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O verso 18 fala dessa gravidade do pecado. Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. O pecado tem que ser sempre colocado nessa forma, nessa direção. O pecado vem como uma afronta, em primeiro lugar, contra Deus, não contra pessoas. A consequência, sim, contra pessoas. Mas o filho pródigo, ele chega diante do pai e diz: pai, eu estou diante dessa situação, dessa gravidade do pecado. Eu pequei contra Deus, contra os céus, pequei contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho, guarda-me como um dos teus trabalhadores. Então essa marca do perdão, ela foi muito real naquela família, mas antes de experimentar o perdão, a restauração completa, o pecado tem que ser reconhecido, a gravidade do pecado tem que ser conhecida, tem que ser exposta, para que nós possamos, como diz em Colossenses capítulo 3, no nosso relacionamento familiar, diz assim: suportando uns aos outros e perdoando
uns aos outros, sendo suporte para o outro, perdoando o outro. Fala de relacionamento. E tudo isso começa na primeira esfera familiar, na família. Na família. Entendamos isso dentro do nosso relacionamento familiar, reconhecendo o pecado, a gravidade do pecado, porque o terceiro passo, ele vai ocorrer de uma maneira sobrenatural, que vai gerar no coração um desejo de mudança, um desejo de posicionamento de mudança, que é o terceiro passo, que é a decisão. Toma uma decisão correta no momento do conflito. E qual foi a decisão correta? Lucas 15, 18, eu vou me levantar, eu vou me dirigir ao meu pai, e vou dizer ao meu pai, pai, pequei contra os céus e perante ti. Qual foi a decisão do jovem? Eu vou me levantar e vou em direção ao meu pai. Ele se posicionou, teve um momento de decisão correta, naquele momento. Então, esse momento de decisão, meu irmão, no meio do conflito, tem que ser uma direção sobrenatural de Deus que vai te levar para o lugar correto. E foi isso que aconteceu. E finalizando, o exemplo do pai não pode ser descartado. O exemplo do pai dentro daquela família, em Lucas 18, mostra de uma maneira muito clara, que o exemplo daquele pai, foi um exemplo a ser seguido. O exemplo daquele pai, ele diz assim, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra os céus e perante ti. Pai, pequei contra os céus e perante ti. Se o pai não fosse um exemplo a ser seguido, o filho jamais voltaria para aquela casa. Concorda comigo? Não voltaria. Nós temos que ser exemplo dentro do nosso lar. Nós temos que ser exemplo na nossa casa, que é a primeira esfera da pequena sociedade que está sendo formada ali. Porque se nós formos exemplos ali, meu irmão, esse exemplo vai ser um exemplo tremendo a ser seguido por outros distantes, mas principalmente por aqueles que estão próximos a nós. Então o exemplo do pai foi algo tremendo, e aquele rapaz tomou um caminho de volta para casa, um caminho que levou talvez dias, porque ele não tinha dinheiro para bancar uma volta luxuosa. Ele chegou maltrapilho, ele chegou fedendo, ele chegou sem nada, mas o pai, quando viu chegar de longe, o pai observando, toda aquela característica, era uma característica totalmente diferente da característica que ele saiu da casa. Ele estava por fora totalmente destruído, totalmente, né? Mas a palavra de Deus diz que Deus começa algo novo lá dentro do nosso coração. E quando isso ocorre, meu amado irmão, há uma ação sobrenatural de Deus. E eu quero orar nessa manhã, porque eu creio que algo sobrenatural de Deus começa em lares, a começar dentro dos corações das vidas, a começar dentro dos corações, que vai refletir numa mudança externa. E quando aquele jovem chega diante do pai, o pai não o trata de uma maneira asquerosa, não, o pai abraça, o pai o beija, e o pai diz categoricamente, traga a melhor roupa, tira essa roupa suja, traz a melhor roupa, coloca um anel de autoridade sobre o meu filho, porque ele é filho, ele tem autoridade, eu estou restituindo autoridade sobre ele, eu estou restituindo, e nesta manhã, Deus está restituindo autoridades sobre lares aqui, aquilo que tem sido algo de morte lançado pelo diabo, vai bater em retirada, porque Deus está colocando autoridade sobre você, meu amado irmão, como homem de Deus, como mulher de Deus no teu lar, como alguém de Deus, para orar, interceder e ver a ação sobrenatural de Deus sobre a tua casa. E diz a palavra de Deus que o filho chegou, o filho é totalmente mudado, transformado, e agora já não era mais aquele jovem
imaturo, inexperiente, lá do passado. Era alguém transformado, impactado pela ação sobrenatural de Deus, porque o Espírito Santo de Deus começa a fazer algo hoje na vida de muitos familiares aqui presentes. E eu quero orar nessa hora, porque da mesma forma que Deus fez na vida daquele jovem, eu creio que Deus quer fazer na vida de muitos, muitos lares. Nós estamos vivendo um momento de conflito. O diabo tem tentado matar, roubar e destruir. E você vai colocar diante de Deus o teu lar nessa hora. Se é com você, é com o teu lar de uma maneira específica que Deus falou. Talvez uma pessoa levante, talvez duas pessoas levantem, não importa o número de pessoas que vão se levantar se posicionando. Mas eu quero que você se levante aí, nós vamos orar com você. Nós vamos orar neste momento, porque eu creio na ação sobrenatural de Deus sobre a tua vida, sobre o teu lar, porque agindo Deus o Senhor, ninguém tem o poder de impedir, porque aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para completá-la sobre a sua vida. Mas é necessário que você entenda, tem que haver essas marcas expressas no seu lar, na sua família, a marca do ouvir, prontidão em ouvir. A comunicação precisa ser restaurada, a comunicação precisa ser restaurada de uma maneira tão eficaz no teu lar, na tua casa, porque Deus, Ele quer fazer algo novo. Deus quer trabalhar de uma maneira tão especial na sua vida. Tem que haver a correção, tem que haver um momento de correção, o momento do exercer da disciplina. Ela é necessária, porque os frutos vão ser colhidos, e os frutos que serão colhidos serão frutos que vão emanar perdão, restauração, que vão emanar cura sobre a tua casa, cura sobre a tua família, cura sobre a tua família. Senhor, eu vejo lares sendo restaurados, eu vejo famílias sendo restauradas, Deus, pela ação sobrenatural do Senhor. Eu vejo, Senhor Deus, como vendo invisível, Senhor Deus, que fontes serão abertas no meio a desertos, Deus, que brotarão rios, Senhor Deus amado, em meio a toda sequidão, Senhor, e esses rios, Senhor Deus amado, jorrarão, Senhor Deus, fontes, Senhor Deus amado, que diz a tua palavra, do seu interior fluirão rios de água vivas. Senhor, flui com poder e com autoridade, flui sobre essa família, flui sobre este lar, Senhor. Toda resistência do inferno vai bater em retirada, porque tu converterás, diz a tua palavra, o coração dos pais aos filhos, e converterás os corações dos filhos aos pais. Eu creio, Deus, nessa ação sobrenatural, Senhor, de lares restaurados, lares em que a droga tentou entrar, bate em retirada, lares onde a prostituição tentou entrar. Deus, haja cura, haja restauração, Senhor. Toda essa ação do inferno, Senhor, para tentar trazer dentro da família, Senhor, este aspecto, Senhor Deus amado, do gênero, Senhor Deus amado, onde eles querem implantar que não há mais masculino e feminino. Isso é mentira, isso é engodo, Senhor. Deus, bate em retirada este espírito contrário, este espírito de destruição vai bater em retirada agora. Que a igreja se levante, que a igreja acorde e se posicione nessa geração, Senhor, como luz, Senhor, que dissipa todas as trevas, como sal que dá o sabor devido nessa geração, Senhor. Estamos sendo bombardeados, Deus, de todos os lados, Senhor, por conceitos errôneos, Senhor, mas que batem retirada, e que a tua igreja se levante, Senhor, que nós possamos se levantar, Senhor, como voz ecoante, Senhor, dessa igreja, Senhor Deus amado, que se levanta
levante, Senhor Deus amado, como uma igreja restaurada e restauradora de lares, Deus amado, que caia por terra, Senhor, que este espírito contrário bata em retirada, espírito de drogas, bata em retirada, espírito de prostituição, bata em retirada, espírito de homossexualismo, bata em retirada, bata em retirada agora, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, pelo poder e pela autoridade deste que é poderoso para fazer muito mais além. Senhor, entra neste lar, Senhor, entra nesta vida, Senhor, entra neste coração, Senhor, porque todo lugar que tu pisares a planta do teu pé, o Senhor vô-lo tem dado, seja no local onde você está, ou seja, onde a tua geração chegará, será lugar abençoado, abençoado, abençoado pelo Senhor. Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, oh Deus, teu nome, oh aleluia.